Bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que vocês estão acompanhando nossa aula. Na aula de hoje vamos então abordar dois novos conceitos, né, galerinha? O conceito aí de composição e o conceito de herança. O conceito de herança ele é baseado na biologia, aonde um sucessor ele herda todas as características do seu antecessor. No caso do diagrama em questão, podemos observar as seguintes classes: a classe professor e a classe aluno. Vamos observar o seguinte, ó, a classe professor e a classe aluno, ela está herdando da classe pessoa. A classe pessoa, ela possui as seguintes características: nome, telefone e CPF. Então, nós chegamos à conclusão que o professor ele também é uma pessoa, por isso que ele tem as características. Então, significa que o professor ele contém nome, contém telefone, contém CPF. Só que no caso específico do professor, ele não vai conseguir manipular diretamente os atributos da classe pessoa por causa do operador de visibilidade da classe pessoa ser o operador privado, certo? Observe o seguinte: nós temos aqui um relacionamento representado por um losango preenchido, que é o relacionamento de composição. Quando nós temos uma composição, significa que um objeto ele precisa ser complementado com informações de outro objeto. Neste caso em questão, nós estamos representando que pessoa tem que ser complementada com informações de endereço. Então, nós falamos que a pessoa ela é composta por um endereço. Nós vamos observar na prática, utilizando como motivação a linguagem de programação C++, que endereço ele será representado como um atributo da classe pessoa. Nós podemos observar o construtor de pessoa nesse exato momento. Observem o seguinte: no construtor de pessoa nós estamos passando um objeto do tipo endereço como parâmetro. Nós não temos a opção dentro dessa modelagem de conseguir criar, instanciar na memória do computador um objeto pessoa sem criar anteriormente um objeto do tipo endereço. É uma limitação dessa nossa modelagem que nós estamos abordando aqui, justamente por causa do relacionamento de composição. Observem a classe aluno. A classe aluno, pessoal, aluno, ele também é uma pessoa. Então ele vai possuir todos os atributos de pessoa, vai possuir a composição também com endereço, porque ele é uma pessoa. Porém, ele tem uma outra composição, uma composição com disciplinas. E aí nós podemos observar aqui o seguinte, ó, o aluno, ele vai ser composto por uma ou várias disciplinas, certo? Por quê? Porque nós estamos representando aí as disciplinas com um vector, certo? Então, pode ser uma e pode ser múltiplas disciplinas. E aí observem o construtor da classe aluno. O construtor da classe aluno, nesse caso aqui, ele está abordando o seguinte, olha, para criar um aluno, você tem que informar o endereço do aluno, certo? Por devido à composição da classe pessoa com endereço. Mas também você tem que instanciar um vector de disciplinas, por causa da composição de aluno com a classe disciplina. Além disso, pessoal, observem que interessante nessa modelagem. Eu vou colocar o mouse aqui, ó. Nós temos o método imprimir. O método imprimir ele está sendo representado aqui na classe pessoa. Porém, ele também é representado na classe professor e também é representado na classe aluno. Quando nós temos um método e esse método ele vai ser reimplementado, ou seja, recodificado com outro objetivo ou adicionando funcionalidades em uma subclasse, nós temos o que nós chamamos de sobrescrita de métodos. Uma sobrescrita de métodos é você recodificar a lógica de programação de um método existente na superclasse na subclasse, aproveitando ou não aproveitando os códigos que estão na superclasse, tá? Então,
Esse é o diagrama que nós vamos codificar agora, utilizando como motivação a linguagem de programação C++, tá? Então eu aguardo ansiosamente todos vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço e muito obrigado.